Terceira parte. Por que nós apegamos? 3 portas que conduzem ao apego. Existem 3 maneiras pelas quais o apego se instala na mente, seja qual for sua origem. Conhecer essas entradas permitirá a você identificá-las e enfrentá-las. As portas a que me refiro são a fraqueza pelo prazer, a incapacidade para resolver os problemas pessoais e buscar provas de seguranças, e a ambição desmedida e a compulsão por querer mais. Isso não significa que você deve odiar o prazer, recusar a ajuda dos outros ou repudiar o progresso. Refirma o apego, que implica a avidez, a necessidade imperiosa e a obsessão. O engano que cometemos quando achamos que algo ou alguém nos presenteou com prazer eterno, segurança total e garantia absoluta de autorrealização. São expectativas irracionais que nos impedem de ter uma vida saudável. Nada nem ninguém pode lhe dar o impossível. Reage enquanto é tempo. Não atravesse o umbral das dependências e passe o ferrolho em todas as portas. O prazer é como certas substâncias medicinais. Para obter constantemente os mesmos efeitos, é preciso aumentar a dose e esta provoca a morte ou o embrutecimento. Honoré de Balzac. Capítulo 8. A fraqueza pelo prazer. Primeira porta. O processo do apego ao prazer, versão rápida e versão lenta. Na primeira vez em que experimentamos uma sensação intensa de prazer, todos nós temos o mesmo tipo de reação. Gostaríamos de congelar o tempo e prolongar o máximo a satisfação. A mente não se conforma facilmente com a perda e, enquanto desfruta a situação, diz a si mesmo: espero que nunca se acabe, que dure a vida inteira. E quando o evento inevitavelmente termina, criamos uma imagem do que aconteceu e passamos a alimentar uma experiência nostálgica. Quero sentir isso de novo. A ilusão que nos reprime enseia converter o efêmero em eterno e tornar o prazer sempre disponível. Às vezes, a experiência do prazer é tão intensa que basta um encontro. Nunca lhe aconteceu isso? Você conhece alguém, envolve-se num piscar de olhos e fica completamente fixado naquela pessoa. O mais surpreendente é que mesmo depois de vários anos, ainda consegue descrever cada detalhe daquela história, como se tudo tivesse ocorrido minutos atrás. Trata-se de um apego marcado a fogo. Não importa que tenha durado apenas algumas horas ou uma noite, e ainda por cima é resistente ao esquecimento. Esse condicionamento primário e básico possui a força de um furacão categoria 5. Vejamos um caso a seguir. Um jovem paciente que ganhará um prémio de literatura no colégio, quando era menino, foi vítima dessa fixação emocional. Tinha apenas 13 anos quando leu o seu conto vencedor diante de um salão apinhado de gente e recebeu um estrondoso aplauso do auditório. Alguns até gritaram como no fim de um concerto. Bravo, bravo! A algazara daquelas pessoas penetrou em seu cérebro como uma lança, marcando pelo resto da vida. Em uma consulta escreveu assim o ocorrido: senti que eu flutuava, que era um ser especial, um pequeno gênio. Eu me transportei para outro mundo. E ele havia experimentado uma das drogas mais viciantes e pesadas, a aprovação social. Não houve necessidade de quantidades extras nem de reforço esporádico. Bastou uma única exposição para ele querer repetir e perpetuar o efeito de sentir especial e admirado pelos outros. Depois de adulto, quando já era um jornalista famoso, a necessidade de escrever um grande romance e ser reconhecido por outros escritores tornou-se uma obsessão tão grande que o levou a procurar um psicólogo. Estava preso a um jogo mental altamente pernicioso. A ansiedade pelo sucesso lhe roubava a criatividade, o que afetava a qualidade do seu trabalho, e isso, por sua vez, aumentava sua ansiedade paralisante. Sentia-se um fracasso, e as sessões de terapia, embora o tranquilizassem um pouco, não o ajudaram muito.
precisava promover uma revolução interior, mas não conseguia. Ainda hoje tenta descrever algo grandioso e excepcional e reviver aquela experiência extraordinária que aconteceu 30 anos atrás e o empolgou. Conheci artistas que dariam a vida pelos aplausos do público e outros que são capazes de atuar com a mesma paixão e entrega tanto para quanto para 1000 espectadores. O que move esses últimos é o regozijo de uma boa interpretação por si só, e não a aprovação que vem de fora. Não é fácil alcançar este nível de independência, mas vale a pena tentar. O apego ao prazer também pode-se dar em pequenas doses sucessivas, que vão aumentando à medida que o tempo passa. Versão lenta. Depois que você prova alguma coisa que lhe agrada, mesmo que não lhe toque a alma, a sensação positiva fica latente até se somar à próxima experiência. Na segunda experiência, você gosta 2 vezes mais do que gostou antes. Na terceira, 3 vezes mais. E assim por diante. Em poucas semanas, já é uma progressão geométrica incontrolável. O prazer se eleva à enésima potência e você não pode mais prescindir dele. Novamente, a mente subjugada e elevada começa a suplicar em voz baixa. Vamos repetir, por favor. A imaturidade emocional como vulnerabilidade ou apego. Atrás do apego se esconde um processo de imaturidade emocional que torna as pessoas mais suscetíveis ao prazer e muito pouco tolerantes à dor. Tive uma paciente com este perfil que revelava muita dificuldade de enfrentar a vida. Sua resistência ao desconforto era mínima. Quando sentia fome, sono ou qualquer outra necessidade biológica, ficava de mau humor. A carência desorganizava a sua vida e a tornava incapaz de lidar com qualquer problema, por menor que fosse. Além disso, era altamente suscetível a criar dependências, porque o prazer a dominava e ela não conseguia renunciar a ele. A vulnerabilidade a conduzia a 2 extremos: ou ficava presa a cada situação de prazer, ou entrava em crise quando as situações não aconteciam como ela queria. Sua vida era um sofrimento contínuo, pois, por mais que ela se esforçasse, a realidade não se adequava às suas exigências. Em seu corpo de mulher adulta vivia uma menina egocêntrica que se negava a crescer e tinha uma tolerância muito baixa à frustração. Só depois de vários meses de terapia ela começou a mudar o padrão de imaturidade e a crença de que a vida era uma extensão do seu ser. Em uma consulta comentou num desabafo: como é difícil crescer. Como saber se uma pessoa é emocionalmente imatura? Os especialistas concordam em alguns pontos. Se você não amadureceu o suficiente, infantilismo cognitivo, pode-se identificar com a maioria das seguintes características. Baixa tolerância à dor. Você não suporta o desconforto, seja de onde vier. O menor sofrimento é um pesadelo e você faz qualquer coisa para evitar a dor física ou psicológica. Busca exagerada de sensações. Sua atitude é a de um devorador de emoções. Nada é suficiente para você, que se mostra dependente de novidades e estímulos. Baixa tolerância à frustração. Se as coisas não acontecem como você gostaria, fica nervoso, emburrada, embora às vezes dissimule os sentimentos. Enfrentamento dirigido às emoções. Quando tem um conflito, você se preocupa mais em aliviar seu mal-estar do que em resolver a questão em si, o que perpetua os problemas porque ficam sem solução. Pouca introspecção. Você tem dificuldade para se observar, o que pode levar a um autoconhecimento pobre. Ilusão de permanência. Você mantém e defende a crença irracional de que o mundo é estático e não muda muito. Sua mente não está preparada para a perda. E alta impulsividade. Seu autocontrole é deficiente e os estímulos têm grande poder sobre o seu comportamento. Falta-lhe atitude reflexível. É provável que haja antes de pensar. Amadurecer significa
observar o que você é e desvendar o auto-engano sem anestesia. Quando o príncipe Siddhartha descobriu a existência da velhice, da morte e da doença, despertou para a crua realidade. Amadureceu emocionalmente a força e, graças ao realismo mais severo, seu pai e o séquito que o rodeava o haviam feito acreditar que tudo era lindo, cômodo e eterno para mantê-lo a salvo do sofrimento natural da vida. Mais tarde, a dolorosa verdade o converteu em Buda. A raiz de todo o apego, a ilusão de permanência. Khalil Gibran, no Elogia à Instabilidade, escreveu: o homem é como um poema escrito na superfície de um corego. Tudo passa, tudo corre, não importam nossas objeções ou maus humores. Convivemos com a incerteza e temos de improvisar para sobreviver. Somos seres móveis que precisam de adaptar o cenário aberto que nunca se resolvem definitivamente. Não digo que o planejamento não seja importante, mas devemos ser flexíveis e não nos apegar cegamente a nada. Vista dessa maneira, a vida pode assustar. Um ditado popular sustenta, a título de consolo, uma das vantagens da impermanência e da mutação constante das coisas. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. A impermanência é uma característica de todas as coisas. O amor, o poder, a vida, o sofrimento, a beleza, a fama, o tempo, a tecnologia, os amigos, a espiritualidade, o modo de pensar, a saúde, a família, os filhos, o trabalho e por aí vai. Um paciente me procurou porque, embora tivesse sido uma atriz de cinema muito famosa na juventude, agora se sentia ultrapassada. Chamo isso de síndrome da atriz ou do ator em decadência, a qual poderia se estender a qualquer outra profissão, esportista, empresário, político, etc. A nostalgia e a decepção se misturam. Eu era muito bom no que fazia, as pessoas me respeitavam, não sei o que é que aconteceu. Temos dificuldade de assimilar serenamente o que foi e não é mais. Minha paciente, como se fosse uma Greta Garbo no exílio, ficava horas vendo os filmes em que trabalhará. Evocar os temas de glória lhe fazia mal, mas mesmo assim persistia nisso como um ritual depressivo. Após várias sessões, aceitou o óbvio. Há um tempo para cada coisa, e o dela havia passado. Na sua idade, tornar-se uma ícone é uma referência de certo tipo de cinema, mas já estava fora do mundo da produção e do estrelato. Se vimos as coisas dessa maneira, será mais saudável reconhecer os factos e encarar a realidade. Acabou. E então vivenciar o luto. Assim que minha paciente conseguiu elaborar essas mudanças, começou a desfrutar a companhia dos filhos, dos netos e das pessoas que a rodeavam. Às vezes era reconhecido na rua e cumprimentado com respeito e admiração. Tinha 87 anos. A ilusão de permanência ou impermanência talvez seja o principal fator que nos impede de abdicar serenamente dos apegos. Aceitar a impermanência nos permite dizer acabou, sem tentar recuperar o irrecuperável. É preciso viver o luto do prazer quando ele se desvanece ou termina. É a sabedoria da extinção. Quantas vezes queremos trazer algo de volta em vão? Quantas vezes ficamos remoendo o que poderia ter sido e não foi, em lugar de aceitar a perda? Não existe meio termo para um desapego bem processado. É necessário deixá-lo ir, deixá-lo morrer. Muitos de nós gostaríamos de apertar a tecla desfazer dos computadores para ter outra oportunidade. O Sutra do Diamante nos ensina o seguinte conceito da ilusão da permanência. Assim devemos considerar tudo nesse mundo efêmero, uma estrela no amanhecer, uma bolha no riacho, um relâmpago em uma nuvem de verão, uma chama oscilante, uma sombra e um sonho. A prática do desapego. Como derrubar a crença de um prazer eterno e inesgotável. 1.
constatar que nada é permanente. A impermanência dos budistas, dos filósofos e dos psicólogos sustenta que tudo está em constante transformação, embora nossos sentidos o percebem igual e imutável. A premissa é a seguinte: no fundo das coisas, a modificação nunca para. Você pode dizer que já sabia disso e que não é novidade. No entanto, será que essa concepção penetrou em seus sistemas mais profundo, como fez, por exemplo, a lei da gravidade? Você não tem de caminhar no ar porque sabe que vai se esborrachar no chão. Cada golpe que viveu na vida lhe ensinou isso. Não precisa de cursos especiais nem de explicações detalhadas, pois tudo já está incorporado ao seu banco de dados. Você já compreendeu, já sabe, faz parte de você como respirar ou falar. Resumindo, a ideia é automatizar o princípio de impermanência e torná-lo seu, evitando qualquer ilusão de imobilização. Abra na mente uma pasta amarela com os desejos nada é para sempre. Mesmo que o mito resista, faça uso dela. Em nossa realidade mais próxima, podemos lidar com aspectos superficiais que são estáveis, mas no fundo, na estrutura da matéria, a vida é um caldo quântico, mutante e instável. Como já afirmei anteriormente, os budistas chamam de ignorância ou engano a incapacidade de compreender que tudo está em eterna mudança e que, portanto, a existência nunca será a mesma. Se você aplicar este princípio no seu cotidiano, dará início ao processo de desapego e deixará de andar às cegas. 2 eruditos ilustres e um mestre espiritual descansavam num lindo recanto, debaixo de uma árvore frondosa que proporcionava sombra e frescor. Os 2 literatos começaram a discutir sobre a origem da criação e quanto tempo Deus teria levado para concluí-la. Um deles afirmava que ele havia demorado poucos dias e o outro que tinha sido vários anos. Para um, a obra ficará mal acabada, enquanto o outro sustentava que era perfeito. O mestre permanecia em silêncio, observando detalhadamente a paisagem e tudo o que ocorria ao seu redor. Ao vê-lo tão calado, perguntaram-lhe sua opinião. O mestre respondeu: estava apreciando o balanço das folhas das árvores, como é ágil aquele rato que corre pelo campo, o voo ritmado dos pássaros, as formigas que trabalham sem descanso nesse enorme formigueiro, aquelas flores. Estava apenas olhando. Um dos homens lhe perguntou: e o que isso tem a ver com o que estamos falando? O mestre respondeu após algum minuto de silêncio: a criação ainda não terminou. Está sendo concluído neste instante. Viajar sem sair do lugar. Uma coisa é certa: não importa o que você faça, nem o empenho que ponha nisso, não poderá conter algo que está destinado a desaparecer. Então, para que se prender? É preciso se adaptar. Se quer levar uma vida saudável, só há essa opção. Desfrute e aproveite o que quiser, mas sem se apegar. Deixou de ser amada? Curte o luto para sair logo da situação estressante. Você não é mais o melhor? Finalmente considera dormir tranquila. Não se acha mais bonita? Vivem os feios. O orgasmo dura pouco. Aprenda a desfrutar a fantasia e o erotismo. Perdeu a aprovação social? Agora será menos narcisista. Antes você era quase um santo. Bem-vindo ao mundo dos normais. Cortaram sua linha celular? Converse um pouco consigo mesmo para ver o que descobre. Caiu a rede da internet? Retorna à realidade, volte-se para dentro e observe o que sente. Perdeu a segurança e está ansioso? Relaxe e aceite o que vier. Basicamente, desapegar-se é ver as coisas como são e aceitá-las. A verdade é esta: tudo se transforma e você também. Há 2 opções: ou você resiste ou viaja pelo universo e se diverte. Alguém perguntou a um mestre budista o que significava a frase seguinte: a pessoa que alcançou a iluminação viaja sem precisar de se mover. O mestre respondeu: sente-se à janela todos os dias e observe como a paisagem do seu quintal muda constantemente à medida que a Terra realiza a sua viagem anual ao redor do Sol. Sonhar não é delirar.
esperança versus miragens, anseias ou alucinações. O realismo é a melhor opção. Encarar o que somos sem anestesia e cruamente nos torna mais humanos e competentes. Só é possível resolver um problema ou enfrentá-lo se estivermos em contato direto com o que acontece de verdade, com aquilo que realmente somos. O engano ou o auto-engano não servem para nada. Você precisa de informações autênticas para sobreviver. Contar mentiras a nós mesmos é uma das inúmeras formas de anulação usado pelas mentes confusas e medrosas. Havia um nómade que vivia em uma montanha com a esposa e a sogra. Seus pais haviam morrido. Certo dia foi à cidade fazer compras. Parou numa loja em cuja vitrine havia, entre outras coisas, um espelho. Como nunca tinha visto um antes, olhou e viu o que lhe pareceu ser a imagem do seu pai morto havia muito tempo. Entrou depressa na loja e o comprou. Depois o escondeu na bolsa, pois achava que era um objeto mágico. Em casa tirava o espelho toda a noite da bolsa e olhava o que acreditava ser o rosto do pai. Sua mulher, ao vê-lo fazer isso, ficou curiosa para saber o que ele ocultava e num dia em que o marido estava ausente, cuidando do rebanho, procurou na bolsa dele até achar o espelho. Ao olhá-lo, viu uma mulher bonita e gritou: "Oh, sem vergonha do meu marido tem uma amenta!" Sua mãe disse: "Deixa-me ver. Tenho certeza que a conheço." Pegou no espelho, olhou e exclamou: "Está louca? Mas é o retrato de uma bruxa velha. Você não tem nada a temer." Imagine o que quiser, brinque com as suas fantasias, mas não as confunde com os fatos e as circunstâncias objetivas. Em psicologia cognitiva, a tendência de desvirtuar a informação chama-se distorção cognitiva, um modo de alterar a realidade ou verdade em benefício da nossa crença. No fundo, queremos ver o que nos convém e construir um mundo irreal que se adapte aos nossos conflitos e insegurança em vez de resolvê-los. Muita gente hipersensível ou com baixa tolerância ao sofrimento se protege dessa forma. O que você prefere? Assumir a verdade, mesmo que não seja maravilhosa, ou viver numa mentira criada por suas distorções? Encarar a realidade sem analgésico o fará descobrir se deve continuar a buscar algo que o interesse ou desistir de maneira pacífica. Perseguir o impossível é absurdo e acreditar que tudo é possível é uma forma infantil de enfrentar a vida. Não é preciso se resignar com antecedência, basta não se enganar. Entregar as armas pode ser tão revigorante quanto ganhar a guerra, embora os amenos do êxito protestem. O realismo ajuda você a não se desgastar, a não dar murro em ponta da faca e a não se apegar. Podemos comparar os prazeres às ondas do mar. Elas chegam até nós, nos acariciam e depois são levadas pela maré para um novo encontro. É claro que podemos correr atrás delas, mas a onda se perderá na água que a envolve e se quisermos alcançá-la, acabaremos nos afogando. Ela não nos pertence, foi embora. Aceitamos este facto. Erradicar o egocentrismo. Você não é tão importante para que o universo gire à sua volta. A realidade é totalmente inversa. O cosmos o abriga, por isso as coisas não devem ser como você gostaria, são como são. Isso implica se descentralizar, assumir que você é só mais um ano, todos os outros e acabar com os surtos de egocentrismo que às vezes o atacam. Aceitar que o mundo não gira à sua volta é sinal de maturidade e capacidade de adaptação. Aprenda a perder quando as coisas escaparam ao seu controle. Havia um homem que tinha muito orgulho da grama do seu jardim. Certo dia percebeu que ele estava totalmente infestado por uma erva chamada dente-de-leão. A planta se enredava entre as flores, era bastante agressiva e crescia sem parar. Ele tentou se livrar dela de todas as formas, mas não conseguiu impedir que se tornasse uma verdadeira praga. Desesperado, escreveu para o Ministério da Agricultura relatando todas as tentativas que fizerá. Concluiu a carta com a pergunta: "O que devo fazer?" Logo veio a resposta: "Sugerimos ao senhor que aprenda a gostar de dente-de-leão." Todos nós adoramos pensar que nada é impossível, que não há limites
e que o mundo não passe de uma fábula que cada um escreve à sua maneira. É lógico que a vida moderna contribui para isso e talvez você prefira viver entre fadas, avatares e duendes a enfrentar seres humanos suados e depredadores. Mas para um segundo e considere o seguinte: viver atrelado ao pensamento mágico pode impedi-lo de descobrir a verdadeira magia. Nenhuma fantasia supera a realidade, se você estiver disposto a observá-la, deixando de lado sua capacidade de assombro. Não haverá duendes nem fadas, mas sim bosques imponentes e seus estrelados. Não é preciso recorrer ao ilusório para ter emoções fortes. Já viu um amanhecer nas Andes? O degelo da Antártida? Pescou o pôr do sol? Já chegou perto de uma sequoia gigante? Andou nas areias de um deserto? Visitou os jardins da Babilônia? Tomou banho em uma cachoeira de água cristalina? Esteve perto de um furacão alguma vez? Já observou os macacos catando piolhos? Banhou-se no rio Gange? Garanto uma coisa, é muito mais saudável controlar a arrogância, deixar de girar em volta do sol e de viver em mundos alheios. Só assim você poderá admirar as belezas do universo. Como combater o egocentrismo? O segredo é descentralizar-se, recorrendo à compaixão e à humildade. O prazer acabou, haverá outros. Aquela noite não foi como você esperava. Reavalie as suas expectativas. Talvez suas exigências estejam muito altas ou você simplesmente deve recorrer a outras fontes. Evite se queixar. Lamentar-se é pura perda de tempo. Quem sofre de infantilismo cognitivo se apega facilmente às coisas e distorce muito, mas as informações do que as pessoas maduras e realistas. Portanto, sofre mais e se apega mais. 5. A vida prazerosa como fonte de bem-estar. Sejam bem-vindos aos prazeres que invadem nossos sentidos básicos. Apreciar uma comida gostosa, fazer sexo, ouvir música, assistir a um filme, enfim, os prazeres mundanos que os epicuristas da antiguidade defendiam. Sem sentir este tipo de prazer, chamado erroneamente alimentar, é difícil atingir um estado de bem-estar, o que leva as pessoas reprimidas e enrustidas a adoecer cada vez mais. É preciso satisfazer-se, mas procurando fugir aos apegos. Se você é adepto do prazer pelo prazer, não poderá desfrutar uma vida hedonista. Não conseguirá usufruir nada porque a mente estará mais preocupada com a perda do que com a satisfação. Se você entra no apego pela primeira porta, é muito mais difícil ter uma vida plena e feliz, pois a busca do prazer acabará sendo uma tortura. Os hedonistas autênticos não aceitam o sofrimento de maneira alguma e combatem todo tipo de dependência, uma vez que ela lhes rouba a liberdade emocional. Quando eu era criança e comia algumas das especialidades italianas que minha mãe fazia, sempre ficava um pouco triste à mesa. Esse desânimo resultava de uma preocupação básica e contraditória. Será que depois de me saciar não teria mais vontade de comer? Sofria antecipadamente o pensar que em algum momento teria de parar de saborear o gnocchi ou as lasanhas. A vida ficava cruel diante dessa perspectiva culinária. Meu apego à cozinha italiana me impedia de desfrutar livremente o que comia, porque, no fundo do coração, eu queria congelar o tempo para que o prazer não terminasse nunca. Eu era, sem dúvida, um mau hedonista.